Olá, olá, bem-vindos a mais uma live. Essa live vai ser de perguntas e respostas. Já tô aqui com a minha canequinha de carnaval. Comprei uma de glitter, porque pense numa pessoa com saudade de uma aglomeração, de um carnaval, sou eu. Bem-vindo todo mundo, vamos chegando. Para quem tiver pergunta para mim hoje, já tem aqui algumas anotadas. Pode mandar nessa caixinha de perguntas que eu vou respondendo aqui na sequência. Eu abri uma caixinha 2 dias atrás e aí tiveram algumas perguntas que são mais complexas e mais longas. Então não respondi nos stories, vou responder agora. Vamos começar por uma então, que eu recebi, que eu achei essa é uma das engraçadas. Me perguntaram o que Indica e Sativa tem a ver com a minha vida. Eu fiquei rindo um pouco assim antes, na hora que eu recebi, aí depois eu falei, não, mas a pessoa tem completamente razão. Porque eu acho que esse é o tipo de pergunta que a gente tem que fazer em tudo, né? Com tudo que a gente aprende. É o que que isso tem a ver com a minha vida. Então, assim, a gente fica, né, aqui na comunidade canábica em geral, falando de índica, de sativa, de híbrido e aquela piadinha, né? Não tem índica e sativa, tudo é híbrido. E o que que isso tem a ver com a sua vida? Então, eu vou tentar falar um pouco do que de realidades, né? E do que isso tem a ver com a minha vida também. É, então, começando falando que provavelmente, né, para quem consome cannabis no mercado brasileiro hoje, índica e sativa não tem muita coisa a ver com a sua vida, porque você não compra, você não compra usando essas terminologias. Então, normalmente, quando a gente está num lugar proibicionista, né, que não tem tanto acesso, como é o caso do Brasil, mas como é o caso de grande parte da Europa também, e de estados não legalizados, a gente não tem opção, né? É o que o dealer tem, é o que você encontrou, é o que chegou, é o que conseguiu passar, né, por toda essa perseguição que acontece. Então, é o que temos. E isso é até uma piada, assim, às vezes, né? Que eu falo muito com colegas aqui, inclusive que eu estava conversando com o dono da minha empresa, né? Que ele falando que nos anos 90 como é que funcionava, e nos anos 90 aqui funcionava bem melhor do que funciona no Brasil. Ele falando das pessoas que chegavam com a maleta para poder vender, e aí tinham já pesado e os sacos de várias variedades. Eu falei, nossa, os anos 90 tá muito mais avançado do que a gente no Brasil hoje. Então, na verdade, quando a gente fala de índica e sativa, a gente atualmente, né, num mercado como é o mercado canadense, como de vários outros estados americanos, a gente está falando, expressando, usando essas palavras, como a gente quer se sentir. Então, eu no dispensário, as pessoas chegam e falam, ela chega e eu falo, como é que eu posso te ajudar? Ela vai falar, tipo, eu quero um pré-bolado índica, eu quero um pré-bolado sativa, porque durante muito tempo, nessa era de proibição, as pessoas começaram a associar o efeito da cannabis com esses nomes. E o híbrido, que normalmente tem, né, no menu, por exemplo, em vários dispensários, é índica, sativa e híbrida. Híbrida seria nem esse extremo de se sentir super energético, no caso da sativa, e nem o outro extremo, que seria esse couch lock que o pessoal fala, que é tipo ficar lá prostrado no sofá. É mais ou menos para isso que hoje em dia as pessoas ainda usam, né, esses nomes para poder identificar a experiência que eles querem ter com aquele produto, que seja uma flor ou que seja qualquer tipo de produto, inclusive comestível. Então, quando a gente está agora falando assim um pouquinho da história, né, de como é que a gente chegou nisso, nesse modelo que a gente vive hoje. Quando a gente está lá no século XVIII, onde era a época, né, do iluminismo, eu vou tentar dar uma resumida, que no curso da Inflores são tipo umas 3 aulas, mas eu vou dar uma resumida rápida aqui para contemplar mais perguntas. Mas no século XVIII era aquela era que as pessoas
que os pesquisadores, que os cientistas, na época do iluminismo, que os cientistas começaram a dar nome e a identificar as coisas. Tem aqueles desenhos lindos, inclusive, que os botanistas, né, iam para as colônias e tal e começavam a desenhar as plantas novas, né, que eles não tinham lá, e dar nome. Então tem um sueco chamado Linnaeus, que ele foi um dos grandes expoentes da taxonomia, né? Taxonomia significa classificação. Então o Linnaeus, ele, sueco, identificou a cannabis sativa. E aí ele foi, desenhou ela compridinha. Quem viu o meu meme aqui, não é um meme não, mas o meu reel, é uma cannabis, é uma planta que ela é comprida, ela é menos, com as folhas mais finas e largas, e ele desenhou ela e colocou o nome dela de cannabis sativa. Um tempo depois, uns 15, 20 anos depois, lá na Índia, um francês também, taxônomo, chegou lá e viu essa mesma planta que o Linnaeus tinha dado o nome de cannabis sativa, e viu ela, só que ela era mais bucha, assim, mais um arbustinho mais denso, com as folhas mais largas, e aí ele deu o nome de cannabis índica, porque ele achou que era diferente daquela que o Linnaeus tinha visto e classificado. Então foi mais ou menos que se criou essas duas ideias de cannabis índica e sativa relacionado à estrutura da planta, à morfologia da planta, e não à experiência. Eles não têm nesses relatos a experiência de ter fumado, de ter consumido de alguma forma essas plantas e falado, nossa, realmente essa aqui me deixou super energético, tô pronto para fazer mais classificações aqui. Ou o Lamarck chegou lá na Índia e falou, nossa, agora eu fumei, tô tendo uma viagem maravilhosa deitado aqui na beira do Ganges. Então, assim, eles não deram nenhum relato de experiência com essas plantas, só a taxonomia, só a classificação de acordo com a morfologia da planta. Então, quando a gente fala de cannabis índica e de cannabis sativa, a gente está falando da forma que ela cresce, da forma que ela se constitui fisicamente, e não do efeito que ela dá. Passados aí séculos, vindo aí toda essa era do proibicionismo, onde, né, todo esse conhecimento e a pesquisa também sobre a genética da planta, tudo isso, inclusive a parte da hibridização da planta era feita no underground, assim, era feito nos porões do mundo, por pessoas também que pegavam essas variedades de vários lugares e traziam para vários lugares. Então, a galera viajava da Califórnia para a Índia, voltava com uma variedade, fazia hibridização com outra que pegou lá na Suíça, e por aí vai fazendo, né, a sequência do que a gente chama hoje, que a gente fala que tudo é híbrido, é por isso. Porque é muito difícil de ter essa pura sativa, igual o Linnaeus achou, e ter a pura índica, igual o Lamarck achou lá nas montanhas Kush, na Índia. Então, é mais ou menos por isso que hoje, para a gente poder pensar numa forma de expressar como a gente quer ter os efeitos da cannabis, o que a gente quer desses efeitos, é muito difícil falar índica e sativa, porque você está indo para dois extremos e dividindo milhares e milhares de variedades de planta, né, de cultivars, de strains, que é a forma que mais se fala, que não é uma forma boa de falar sobre cannabis, justamente porque quando a gente fala strains, normalmente strains a gente fala de Covid, de vírus, né? Surgiu uma nova variedade do Covid, a gente fala strains. Então, cannabis, a gente fala variedade ou cultivar, que é o nome mais apropriado. Então, voltando aqui no assunto de que isso serve para a minha vida, quando a gente fala que hoje, né, você vai num dispensário aqui, como eu disse, você fala, eu quero uma índica, eu quero uma sativa, e isso foi uma cultura, virou uma parte da cultura da cannabis, denominar assim.
mesmo que ela seja híbrida, mesmo que tudo seja híbrido, então isso é uma confusão que a gente tem. A solução para isso é uma parte do meu trabalho que eu tenho desenvolvido aqui no dispensário que eu trabalho. E que, assim, eu fico super feliz da empresa ter acolhido essa minha ideia, porque não são todos os lugares que eles encaram essa missão que é se livrar desse nome de sativa, que não demonstra o que a gente sente, e focar no principal modulador dessa experiência, que são os terpenos, que são os óleos essenciais que tem na planta, em sinergia com todos os canabinoides, que são mais de 100. Então esse composto aí de quase 500 componentes que existem dentro daquele microtricomas, é isso que vai dar essa nuance, é isso que vai expressar a experiência que você vai ter quando você consome, e não dividir ela em dois, em índica e sativa. Então eu estou desenvolvendo esse projeto para a gente poder parar de usar esse nome índica e sativa. Tem algumas empresas, outras propostas que eu ainda não senti contemplada, então estou aqui me autodesafiando a fazer esse processo dentro do dispensário. Para mim é uma alegria muito grande, porque eu tenho um público para poder testar. Então não é só uma teoria, né? A gente está vendo isso, como é que funciona na prática. Quando eu tiver isso mais desenvolvido, eu apresento aqui para vocês qual é a minha proposta para isso, né? Mas por enquanto, respondendo aqui essa pergunta, é isso, assim, quando a gente fala de índica e sativa, às vezes, se você está no Brasil, você pode usar essas terminologias para comprar, né, as variedades, dependendo do site gringo que você entrar, ou dependendo de quem for te vender, vai falar, essa aqui é uma índica, essa aqui é uma sativa, mas isso não é determinante da experiência que você vai ter ao consumir isso. Por isso que é tão importante, eu falo sempre aqui, já postei algumas coisas aqui sobre isso, da importância do certificado de análise, que é o teste de laboratório, o famoso COA, COA, que eu passo o meu dia aqui lutando para ter de todos os produtos que a gente tem aqui, que não só dá esse perfil de terpeno, o perfil de canabinoide, mas dá também dos contaminantes, dos metais pesados, e de tudo que é importante para a gente ter segurança. Eu também já falei mais sobre isso na cartilha aqui do link da bio, para quem não leu. Então é mais ou menos isso que índica e sativa tem a ver com a nossa vida hoje. Dei um pulão aqui para fazer esse resumo, mas eu espero que tenha ficado claro isso, que índica e sativa está relacionada à morfologia da planta e não à forma que a gente vai experienciar o consumo dessa planta ou desses produtos. E obrigado pela pergunta, foi engraçado e eu super entendi o que era a discussão, porque quando a gente imagina ficar discutindo índica e sativa e não ter nada a ver com a sua vida, então eu espero que a gente possa já ter um mercado regulamentado no Brasil, não pautado por índica e sativa. Isso é uma parte, né? Eu quero falar isso também, que é uma parte da cultura canábica. Então, assim, não condeno e nem recrimino quem usa essas terminologias. Eu super acolho e quando a pessoa quer me perguntar assim, por que você não fala índica e sativa? Eu respondo. Normalmente, quando eu estou atendendo uma pessoa no dispensário e ela fala, eu quero uma flor índica, e eu falo, que tipo de experiência que você quer ter? Aí a pessoa fala, na verdade eu quero ter uma só para eu relaxar, porque tal, e aí eu vou achar dentro das variedades que eu tenho uma que encaixa melhor naquilo que ele quer sentir. Então, não tenho a pretensão também de impor e nem colonizar, né? Porque isso é uma coisa que vem de uma cultura longa, né? Da indústria da cannabis. Então, eu acho que a gente tem que respeitar esses processos também, e aos poucos a gente vai vendo o que faz mais sentido e o que importa para a sua vida, como foi a pergunta aqui.
É isso, já tem algumas perguntas aqui dentro. Ó, só queria falar que enquanto eu tô falando, eu não consigo ler, que eu fico aqui viajando nos meus pensamentos. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, como tem essa aqui de PL 399 e tal, coloca aqui no box, nesse ponto de interrogação, nesse balãozinho que eu faço aqui na sequência. Indo para outra, até respirei fundo, porque essa é daquelas que precisam ser faladas, mas que envolvem tantas coisas e é isso aí, vamos nessa, vamos tentar falar sobre isso. Foi uma pergunta assim, começa com as aspas. Indústria da cannabis. Me soa muito capitalista, porque você usa esse termo. Eu acho que soa capitalista. Eu já falei algumas vezes aqui sobre essa ideia, né? Do que é a indústria da cannabis. Eu acho que indústria da cannabis soa capitalista porque a gente está falando de indústria, né? Enquanto a gente está falando de indústria, a gente imagina né, todo esse sistema que a gente vive e tudo mais. Mas eu quero lembrar também que no comunismo tem indústria. E quando eu falo indústria, eu estou querendo mais relacionar à forma de produção. E talvez esse seja um termo que a gente não usa tanto em português, como a gente usa em inglês, né? Tipo assim, a indústria do cinema é toda a cadeia produtiva do cinema. A indústria farmacêutica é toda essa cadeia produtiva, não é só o lugar que produz o medicamento. A indústria da cannabis, por exemplo, que é o que eu trabalho aqui, não é só o lugar de produção, mas sim tudo que tem relacionado a essa planta, né? Então, no caso, quando a gente fala de indústria da cannabis, eu estou falando desde o cultivo, desde a empresa que tem um berçário, desde a empresa que planta, desde a empresa que faz o processo, da empresa que faz a distribuição e todo mundo que está nessa linha de produção, né? E aí são vários profissionais, vai desde arquiteto, todas as profissões liberais que você imaginar, até o vendedor, o bartender, arquiteto, o cara que desenvolve o software. Então, tudo isso junto a gente chama de indústria da cannabis. Até então, ela não tem essa conotação capitalista, ela tem mais essa conotação capitalista porque a gente vive num sistema capitalista. Então, e aí só para fazer assim uma volta no que eu quero dizer, eu vou contar um pouquinho aqui, até uma parte do que eu desenvolvi no meu mestrado, que foi na música, mas que tem a ver também, que é assim, quando a gente, até assim, esse momento, né, de Guerra Fria que o mundo passou, e até a queda do Muro de Berlim, e aí incluindo a ditadura no Brasil, incluindo todos os conflitos de Cuba, União Soviética e essas corridas armamentistas, tudo mais, tudo isso dessa Guerra Fria, que não teve nada de frio, né? Foi super quente, com várias mortes e tudo mais que você imaginar. Até 1989, antes da queda do Muro de Berlim, a gente tinha uma esperança. A gente tinha uma esperança de que a gente podia ter um mundo melhor, que a gente podia ter um mundo com uma outra forma de pensamento, com uma outra estrutura, com uma outra forma de relacionamento. A partir da queda do Muro de Berlim, né, e aí com o fim da possibilidade de um comunismo ou de uma outra forma de relacionar, né, em relação às pessoas, à indústria e tudo mais, a partir desse momento quebra essa ideia de que um outro mundo é possível e aí a gente começa a viver dentro do capitalismo. Com algumas exceções aí, né, resistências de Cuba, tudo mais, mas assim, basicamente essa ilusão que a gente tinha, né, essa possibilidade de mudança, ela meio que se acaba ali. E a partir desse momento começa a desenvolver várias coisas como a parte do meu estudo, do meu mestrado, que é o resgate, né? O resgate das culturas tradicionais, o resgate da música tradicional, o resgate da medicina tradicional, tradicional que eu falo dos povos tradicionais, onde a galera fala assim, a gente não tem mais esperança no futuro, e por não ter esperança no futuro, a gente vai se remeter ao passado.
Então esse foi um movimento e a gente vê aí a busca, né, pelos psicodélicos, a busca por uma saída que esse mundo capitalista não proporciona. Então, toda essa questão, essa virada histórica, e aí esse momento que eu estou explicando aqui para vocês, é para dizer que a indústria da cannabis, ela surge nesse mundo, assim como a indústria dos psicodélicos está surgindo também após, né, e junto com a indústria da cannabis, porque eu considero a cannabis também um psicodélico, mas ela vem primeiro justamente pela potência que é, né, e principalmente por a gente ter um sistema endocannabinoide e que regula o nosso corpo, então assim, ela chega sendo uma indústria muito promissora dentro desse cenário capitalista. E aí na sequência vem a indústria dos psicodélicos, também já com essa força, também com esse espaço que a indústria da cannabis já abriu. E quando essas duas indústrias chegam, elas chegam com essa esperança junto. Então, assim, é a mesma que eu tenho, eu quero dizer. Então, e é por isso que eu tô falando aqui, assim, porque quando a gente vive e fala, nossa, tem a possibilidade de ter uma indústria que ela é diferente, que as pessoas são mais legais, que as pessoas são mais abertas, que a gente tem a possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas, que a gente tem a possibilidade de fazer diferente, é lógico que dá essa esperança que a gente perdeu lá na queda do Muro de Berlim. Não sei nem se a galera que estava aqui estava viva, eu estava, mas não lembro. Mas então, assim, só fazer uma micro parêntese voltada aqui. Eu estou tentando fazer um teste aqui, queria que quem estivesse aqui na live pudesse fazer isso. Eu tô vendo que os números do Instagram caíram muito, como eu falo de cannabis no Instagram, e eu vejo muita gente falando, né, que tem bloqueios e tudo mais. Eu queria que quem estivesse aqui pudesse convidar pessoas para live, só para a gente ver se funciona, e a gente ver se o que a gente está falando chega a mais pessoas, porque realmente a impossibilidade de promover conteúdo, né, de fazer um trabalho mais sistemático aqui, e com a falta de interesse também de grande mídia, de tudo mais, em falar sobre isso da forma que a gente fala, quem puder fazer isso, chamar alguém para live, só para a gente ver se melhora engajamentos, números e tudo mais. Então, assim, voltando, fechando parênteses aqui, voltando a essa parte que eu estava falando, né, de quando a gente vê nessa indústria da cannabis e dos psicodélicos uma forma de fazer o capitalismo diferente dentro desse modelo capitalista, é isso que é bem instigante, assim, é isso que quando a gente coloca, né, nesse extremo, uma das coisas que mais me encanta, assim, é uma das coisas que eu vi aqui e que eu falei, nossa, tem como se fazer uma indústria, tem como trabalhar dentro do modelo capitalista, mas de uma forma diferente. Então, assim, esse é um dos motivos que eu sou super entusiasta da indústria da cannabis. Mas eu quero lembrar para todo mundo que a gente ainda continua dentro do modelo capitalista. Então, assim, as empresas elas têm que continuar dando lucro, tem donos, a gente não tem quem trabalha nessa empresa, o que eu desenvolvo dentro da minha empresa, eu não tenho participação nenhuma. Então, assim, eu dou meu conhecimento, as coisas que eu faço e não tem participação. Algumas possibilidades já começaram a existir, que são essas formas de cooperativa, que são formas um pouco mais que conseguem distribuir e que conseguem ter uma relação um pouco mais horizontal, digamos assim, mas ainda tudo isso dentro desse mundo capitalista, dentro dessa lógica que a gente vive. Então, quando a gente fala de política, e aí emendando para a parte mais política, que é parte integrante e que só tem mudança se for dentro da política, assim, a gente não tem como, inclusive a revolução que pode ser feita, ela tem que também ser parte da política. Quando a gente fala de legalização, de PL 399, que eu vi aqui alguém escrevendo, a gente tem que pensar que a gente está brigando por uma legalização dentro desse modelo capitalista. Então, assim, a indústria da cannabis ela não vai se estabelecer como ela não se estabeleceu em nenhum lugar, nem no Canadá, nem em nenhum estado legalizado dos Estados Unidos, nem em nenhum país da Europa. Ela não vai se estabelecer como a revolução comunista que a gente não conseguiu fazer.
Então, o que a gente pode esperar? Eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que pensar. O que a gente pode esperar dessa proposta, entendeu? De legalização. Eu falo aqui, né, desde que eu comecei a falar de cannabis na internet, eu falo sempre da necessidade de justiça social, de reparação histórica, de autocultivo, de liberdade mesmo, mas a gente tem que pensar que dentro desse sistema, com as pessoas que estão fazendo a lei e do jeito que está sendo feito, e com o lobby que existe também, porque quando a gente pensa na indústria da cannabis, a gente está comparando e tendo uma implicação direta com a indústria farmacêutica. Então, se a gente for pensar, né, no que a gente tem que se opor dentro disso, é da indústria farmacêutica. A semana passada inteira falei sobre isso e falo isso tem mais de ano, que o que a gente tem que ficar contra, principalmente, é a indústria farmacêutica, porque eles têm mais dinheiro, eles estão estabilizados, foram eles mesmos que contribuíram para a proibição da cannabis e eles mesmos que têm o poder e a relação e o lobby para conseguir, como está acontecendo no Brasil agora, ser a única empresa do Brasil que tem capacidade de produzir um CBD nacional, digamos assim. CBD isolado, tal, não sei o quê, mas é a única empresa, é uma indústria farmacêutica. E as associações que estão tentando fazer isso de forma local, de forma, né, cooperativa, associada, sem fins lucrativos, elas não estão conseguindo desenvolver isso. Então, sendo, né, com vários problemas, perseguições e tudo mais. Então, a gente tem que lembrar que esse é o ponto. Quando a gente fala, e se a gente não tomar pra gente a indústria da cannabis e achar que legalização, a partir do momento que você puder plantar, a partir do momento, né, digamos assim, que liberou, você pode plantar e isso é a indústria da cannabis, não é a indústria da cannabis. A indústria da cannabis é essa cadeia produtiva gigante e tem modelos, né? A gente pode falar horas aqui de modelos, como teve no Uruguai, que eles legalizaram principalmente para poder, né, diminuir, acabar com o tráfico, dar o acesso, só que eles não tiveram esse pensamento de, não, vamos exportar, vamos ampliar o mercado, vamos fazer disso uma indústria, pesada capitalista, como o Canadá fez. O Canadá, a primeira coisa que ele fez foi querer exportar e querer estar na frente dos Estados Unidos, porque quando os Estados Unidos entrar, não vai ter para ninguém. Porque eles têm muito mais dinheiro, são uma potência, tem muito mais terra, espaço, tecnologia e influência, poder e tudo mais para poder fazer o que eles quiserem, né? Então, o Canadá, ao contrário do Uruguai, eles tiveram essa vontade de legalizar dentro de uma indústria, né, que começou bilionária com investimento gigante, mas dentro de uma indústria da cannabis. Então, quando a gente fala, não indústrias farmacêuticas, indústrias da cannabis, mesmo que essas indústrias farmacêuticas criaram braços de indústria da cannabis, elas tiveram que criar um braço de indústria da cannabis. E não foi a indústria farmacêutica do Canadá que resolveu tomar, e hoje a gente tem produto da indústria canadense, entendeu? E aí a minha grande questão, né, quando eu recebo a pergunta aqui, por que eu uso esse termo, é porque eu quero que todo mundo que está aqui e quando, né, a gente pensa em indústria da cannabis, eu quero que essas pessoas que estão plantando, que tem várias pessoas que estão aqui que me escrevem que plantam e tudo mais, eu quero que elas entendam que se elas não forem essa indústria da cannabis, se a gente não for, se essas associações não forem as indústrias e de preferência ganhem dinheiro com isso, de preferência as associações parem de ser associações, virem empresas e consigam produzir mais e consigam, né, fazer o sustento da sua família com qualidade de vida melhor, a partir do dinheiro que eles vão receber da cannabis. Eu prefiro que essas pessoas ganhem dinheiro com a cannabis do que a indústria farmacêutica. Então a gente tem que contrapor a isso. A gente tem que conseguir se estruturar, conseguir ter investimento, conseguir tudo mais, de forma que a gente seja unificado e forte bastante. E aí, lógico que as leis contam demais, as leis vão moldurar tudo isso, né? Mas a gente tem que se entender como indústria. Então, quando a gente abre mão,
por esse ideal, né, que como eu falei lá da história lá da queda do Muro de Berlim, porque a gente acha que essa é uma forma da gente se colocar e de sair desse mundo capitalista como uma solução, eu trago aqui também uma visão pessoal minha, né, de estudos e de vivências que eu tenho de anarquismo. E eu acho que a gente tem que mudar o sistema dentro do sistema, de alguma forma, enquanto a revolução não chega. Então, assim, a única forma, que é uma coisa que eu converso muito com os meus chefes aqui, que eles são, assim, são pessoas maravilhosas, assim, que vêm com um background, foram criados de uma forma, assim, muito hippie aqui. Essa região que eu tô, de British Columbia, tem muita essa galera, assim, maravilhosa. E eu também, para todo mundo que já sabe e que não sabe, fui criada em Alto Paraíso. Então, assim, essas são as pessoas que eu gosto mais na vida. E quando eu converso muito com o meu chefe e eles são um casal, né? Com o meu chefe e com a minha chefe sobre isso, e um dia ela até chorou no escritório, porque ela falou, pô, eu não lutei tanto tempo antes da legalização, e agora, né, a gente está no mercado legal do Canadá depois de muito sacrifício, que é super difícil entrar nesse mercado legal, para poder ver acontecendo isso com a planta, entendeu? Que é chegar nesses potes de plástico, ser vendido assim, não ter qualidade, tá seco, a gente não poder educar, a gente não poder falar de benefício da cannabis dentro de um dispensário. E aí ela até chorou. E aí, nesse momento, eu falei para ela, eu falei, olha, eu trabalho na sua empresa porque eu tenho a esperança, assim, e a utopia de que a gente possa mudar alguma coisa dentro disso. Dentro desse sistema, porque se não for a gente que vai reclamar desse sistema, tentar modificar, tentar mudar essa linguagem que eu falei, por exemplo, de índice ativo, você acha que vai ser o governo canadense que faz a distribuição aqui? Você acha que vai ser um grande conglomerado que entra nesse mercado com mais de 5 bi de dólares para fazer uma empresa? Não vai ser. Então a gente tem que tomar a indústria da cannabis pra gente e realmente tentar fazer disso uma indústria e não ter um pensamento de que quando você luta pelo autocultivo, isso vai resolver o problema, porque não vai. Cada um pode cultivar, eu tô mesmo cultivando aqui, mas assim, eu sou zero expert em cultivo. E se eu fosse viver do meu cultivo, e se eu precisasse do meu cultivo como medicina, eu estaria morta, né? Então eu quero dizer que para a gente atender um mercado interno e um mercado externo, já falei aqui em algumas lives, né, de utopia e do que eu penso na utopia da cannabis, a gente precisa ter pessoas bacanas na frente dessa indústria da cannabis. E isso é dentro do sistema capitalista, porque todas as nossas relações são dentro desse sistema capitalista, sua relação amorosa é dentro desse sistema capitalista, sua relação familiar é dentro desse sistema capitalista. Então, toda vez que você pensa lá, será que eu vou casar, será que eu não vou casar, e aí você começa a calcular tudo, você está calculando dentro de uma lógica capitalista. Quando você tem relação com seu pai e tal, e de dinheiro, e quem vai pagar, e que casa que vai morar, tudo isso é permeado por uma lógica capitalista. Então, assim, não tem como a gente pensar que essa indústria vai estar fora disso. Nossa, já passei aqui meia hora falando disso. Mas então é isso, assim, eu acho que a gente tem que lutar por tudo isso que a gente está lutando, mas entender que é preciso a gente criar uma base dessa indústria, com esse pensamento de indústria, com o pensamento de fazer diferente. E aí outro dia eu posso falar um pouco desse twist que a cannabis ela traz, de por que essa planta é tão revolucionária em si mesma, em formato de planta. Depois vocês me perguntam isso, porque já deu aqui, 35 minutos que eu tô respondendo 2 perguntas só. Então é isso. É por isso que eu uso esse termo indústria da cannabis. Deixa eu ver aqui algumas perguntas antes de eu terminar essas outras. Tarará. Nossa, tem muito aqui. Eu vou responder umas rápidas, vai. Cadê? Qual a sua opinião sobre extração com propylene glycol para uso em vapes? Essa não é uma opinião, é um fato científico
de que é bem danoso para o organismo inalar propilene glicol, e é por isso que é proibido em vários estados, inclusive no Canadá, inclusive no Oregon, inclusive na Califórnia, foi proibido. Então não é uma opinião, é ciência de que as extrações elas não podem ter nenhum tipo de óleo, nenhum tipo de aditivo, incluindo os terpenos, dependendo da quantidade, pode ser também maléfico para o organismo. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra aqui perguntando se eu vendo cogumelo no dispensário. Essa é uma boa também, que de uns tempos pra cá, né, desde que começou a sair na mídia várias matérias científicas sobre cogumelo, e aqui no Canadá a gente teve um avanço, né, nos últimos tempos em relação à psilocibina, e alguns pacientes terminais que conseguiram a psilocibina para esses últimos momentos de vida, conseguiram através da justiça e conseguiram junto com o Ministério da Saúde canadense, o Health Canada, a autorização de usar psilocibina. Então isso deu um boom aqui no mercado de cogumelo. Aqui já existe dispensário de cogumelo, já existe um monte de produto, inclusive de cogumelo com maconha. Tem uma variedade, a indústria também tem muita gente que se desiludiu com todo esse capitalismo aí que eu tô falando da indústria da cannabis e acabou migrando para a indústria dos psicodélicos, incluindo a psilocibina, MDMA e tudo mais. Então a gente não vende no dispensário regulamentado aqui pelo governo, a gente pode vender só cannabis, não pode vender nem tabaco, nem blunt, que é, né, você bolar cannabis com tabaco, você não pode vender no dispensário. Mas tem uma galera que pergunta isso, assim, semanalmente. Eu sempre tenho esse tipo de pergunta por aqui. Uma boa pergunta. Espero que um dia eu sempre respondo isso. Você vende tipo cogumelo aqui? Eu falei, não, mas espero que um dia a gente venda. Pode dar uma dica de nome legal para fazer uma marca de cannabis? Olha, eu coloquei o nome do meu curso de Inflore, que também não é nada assim tão criativo, que remete à flor, à inflorescência e tal. Agora eu tenho uma dica do que não fazer, duas dicas, aliás, do que não fazer para numa marca de cannabis, dar um nome com cana. Não existe mais nem no Instagram deve existir mais perfil disponível com o nome cana. Cana isso, cana aquilo, não sei o que lá, cana. É o tipo da coisa que eu super desaconselho. E outra coisa é fazer logo, que é uma folha de maconha verde. Isso também é outra coisa que também a gente se cansa, você não vai se destacar dentro numa parede com um monte de logo que tenha uma folha de cannabis verde. Eu acho que também já deu também. São minhas duas dicas. Deixa eu pegar uma outra aqui. Se eu já fiz um hash você mesmo, como foi? Eu tive duas experiências de fazer hash. Uma foi há 15 anos atrás no Marrocos, esse que você faz com a mão mesmo, com pressão e calor, né, na planta, e aí depois você tira ele da mão assim, você já pode fumar. Esse foi uma vez que eu fiz, que é o famoso charas aí, e já fiz também uma experiência de bubble hash, que eu fui no evento que estava tendo, e aí eu tive a oportunidade de fazer também. Mas não tenho tantas experiências assim em fazer haxixe. Isso, estão perguntando aqui da combustão de lipídio, é danoso para os faveolos. Bom, não sei o que é faveolos, mas como eu falei, qualquer combustão, inalação de lipídio, wax, cera, ou qualquer coisa que você adiciona que não seja canabinoide terpeno, você vai de alguma forma poder ter algum dano. Que mais? Tem uma dúvida. Tem uma dúvida aqui. Luna, tenho muita dúvida sobre Delta 8. Aqui na Carolina do Norte está super em evidência e eu tenho a impressão de não ser uma. Dúvidas de Delta 8.
O que já aconteceu semana passada foi o Texas e o Colorado proibirem Delta 8, né? Eu já falei em algumas lives sobre Delta 8 aqui. Isso no Canadá nem existe, a gente nem fala sobre isso, porque aqui é legalizado o Delta 9. Então, o Delta 8 é uma estratégia da indústria da cannabis, né, de conseguir produzir a partir do CBD, e aí você vai fazer isso isolando o CBD. Depois que você isola, você passa por vários processos, coloca ácido, um processo químico mesmo, tem que ter aí um mini laboratório pelo menos. Depois aquece isso para conseguir transformar o Delta 8, o CBD em Delta 8. E isso é uma coisa que é possível, e aí eu fiquei sabendo disso desde que eu cheguei no Canadá. Então, quando quem faz a lei, no caso do estado ou do país, aprovando o CBD, ele está automaticamente aprovando Delta 8 e Delta 9, só que sem saber, porque normalmente eles não sabem nada de ciência da cannabis. Então, essa é a brecha que a galera conseguiu entrar, mas que já está sendo revogada justamente pela falta de regulamentação sobre o Delta 8. E o Delta 8 é esse que seria uma versão um pouco mais fraca do Delta 9, mas que é super intoxicante ainda. Eu tive a oportunidade de experimentar, e para mim, assim, eu não senti nada menos, assim, em relação ao Delta 8, senti o mesmo high, basicamente. Foi mal, alguém tá me ligando. E aí, só para falar que o Delta 8 vem desse CBD isolado num processo químico, né? Então, ele realmente não vai ter essa sinergia, ser full spectrum e tudo mais. O que acontece também é que... E aí, uma parte também é convertida em Delta 9, então você tem que depois destilar e separar só o Delta 8, né? Porque não é que só o CBD vai transformar em Delta 8 direto, tem também uma parte em Delta 9. Então, por aí vai. Esse é um dos motivos de que tem alguns estados nos Estados Unidos já diminuindo já mudando a regulamentação, né, para poder adequar e excluir o Delta 8. E todo mundo que fez isso já sabia, né, de alguma forma, que isso poderia ser proibido. Eles estavam ali arrumando uma brecha, dando uma pressionada aí, mas eu particularmente acho super perigoso porque nos Estados Unidos é diferente do Canadá. Lá você vende CBD, inclusive supermercado, quando ele vem da extração do cânhamo, né, depois que o cânhamo foi legalizado nacionalmente, você acha CBD em posto de gasolina, em 7-Eleven, em qualquer canto de supermercado você vê produto com CBD. Isso não significa que eles têm grande qualidade, isso não significa tanta coisa assim, mas significa que o CBD ele não pode dar uma bad trip, ele não pode dar um desconforto em alguma pessoa como o THC, o Delta 8 pode. Então, eu tive várias notícias de pessoas, de lugares vendendo o Delta 8 como se fosse CBD. E aí mora o perigo, porque se você toma uma dose alta de Delta 8, não interessa se ele tem um pouco menos intoxicante que o THC, ou psicotrópico, porque ele vai te dar uma bad trip. Ele vai, para quem estiver usando e não tiver experiência, pode sim ter uma experiência horrível, e isso não é bom. Então, não sou a favor de vender isso em posto de gasolina e em supermercado de jeito nenhum. Por uma transição de carreira não convencional, e você mesma foi tranquilo lidar com isso? Eu acho que eu perdi o começo da pergunta. Deixa eu ver se eu acho o começo aqui. Bom, não achei, mas eu entendi que é para transição de carreira, né? Então, bom, eu sou cientista social, né? Como eu falei, e fiz meu mestrado na antropologia. E eu não sinto que eu fiz uma transição de carreira, porque para mim eu continuo fazendo pesquisa e eu continuo, mesmo que eu não esteja dentro de uma instituição ainda, mas eu não me sinto em transição de carreira. Eu sinto que eu mudei de campo de pesquisa. No caso, eu pesquisava música, depois eu trabalhei uns 5 anos com arte visual, né, representando artistas do Brasil. E agora eu tô trabalhando no campo da cannabis, mas sempre com essa visão das ciências sociais em tudo que eu faço, porque é a minha forma de ver o mundo, né?
Então eu acho que eu não sinto muito que é uma mudança de carreira. Ainda sinto que eu tô. Sempre que eu tô fazendo alguma coisa dentro do espaço da cannabis, eu tô fazendo pesquisa. Mas assim, se for falar, né, da forma de trabalho mesmo, assim, antes eu ganhava meu dinheiro com o trabalho, e agora eu ganho meu dinheiro, né, no varejo do mercado canadense, e também dando, né, aula de educação no curso da Inflora aí no Brasil. Eu sinto que essa transição, a transição para o mundo da cannabis é muito fácil. Assim, fácil não no sentido que o processo é tranquilo, mas no sentido que você tem que se colocar tudo de novo, você tem que começar do zero. Eu comecei como bartender aqui no Canadá e tudo mais, mas é um ambiente muito bom. Então, assim, como eu falei, as pessoas são bacanas, eu tenho o convívio, né, diário com pessoas muito legais e pessoas também querendo transmitir conhecimento e trocando muito. Então, não são todas as indústrias que você tem essa possibilidade. Então, para mim, desde que eu comecei há 3 anos atrás aqui trabalhar como bartender e o que eu faço hoje aqui na indústria na parte de educação e de pesquisa de produto, né, parte de curadoria de produto, eu passei por várias, assim, né? Assim, não vou chorar as mazelas aqui, mas assim, a gente passa por muita dificuldade por ser imigrante, não é assim, né, aquele arco-íris que você vai e dá tudo certo, você é imigrante, você tem, né, dificuldade com a língua de alguma forma, em vários níveis, as pessoas te levam menos em conta, afinal de contas você está no seu lugar, você não conhece ninguém, é diferente quando você está no Brasil, quando você é do local, você tem um pouco mais né, de acesso, alguém conhece alguém que conhece alguém, aqui não tem isso, você chega do nada, você aterriza aqui como alienígena, e que também é uma boa experiência por outro lado, porque você tem uma visão completamente diferente das pessoas que estão aqui, e isso pode ser um diferencial, como para mim foi, assim, mas para mim, e assim, engrossa, né, engrossa o couro, como diria, você vai aprendendo a lidar melhor com as coisas, né? Então, assim, eu acho que é uma transição, para mim foi uma transição muito feliz, assim, muito feliz porque eu sou super satisfeita com o que eu faço hoje, e mesmo com todos os percalços que eu encontrei aí no caminho, que eu posso falar depois, né, dessas dificuldades da indústria, se alguém quiser saber mais sobre isso. Mas o que eu acho que é melhor é você adaptar o que você já faz para essa indústria. Então, eu não sei, né, quem me perguntou o que a pessoa faz, mas eu acredito isso, assim, que quanto mais você consegue pegar o que você já faz de bom fora da indústria da cannabis e adaptar isso para a indústria, você tem chance de se dar melhor, com certeza. Sobre quem quiser saber sobre visto de trabalho para vir para o Canadá, tem um histórico, eu coloquei ele umas 15 vezes aqui no meu nos meus stories, com o link só para arrastar e conseguir acessar. Uma live que eu fiz inteira de Canadá, inteira de trabalhar na indústria da cannabis. Então, aliás, não só essa live, mas todas as outras da sequência, que são lives que eu faço com várias pessoas, no Brasil e também fora do Brasil, mas que trabalham na indústria da cannabis. Então, acho que vale a pena assistir essa sequência aí que eu coloquei profissões na indústria da cannabis. Tá também nos outros destaques lá, ainda tem uma ala do lado do IGTV ali, que é um livrinho que é onde eu compilei essas para ficar mais fácil para quem procurar. Então eu aconselho todo mundo a dar uma futricada, uma mexida aí, uma procurada no link da bio e tudo mais, que a maioria das perguntas que eu recebo aqui normalmente estão lá, estão em alguma forma aqui no meu Instagram. Que mais? Inclusive sobre endometriose, que estão me perguntando aqui, falei isso há 2 lives atrás sobre as lives de produtos. Falei longamente sobre endometriose e como usar supositório, como fazer supositório, tá tudo lá. Essa aqui, vamos responder. Essa. Gostaria de saber mais sobre a água saborizada com CBD. Para que serve e efeitos? Como eu falei aqui de qualidade, né? Quando a gente fala de. Só beber uma aguinha. Chazinho.
Como eu falei aqui, nessa live de produtos, inclusive, eu mostro várias, eu acho que é na antepenúltima live. Não, na penúltima live de produtos. Eu falei longamente também dos tipos de bebida que a gente tem aqui no Mercado Legal do Canadá. As bebidas estão sendo um produto assim, super popular aqui, porque o mercado ilegal não tem tecnologia para poder fazer. Então, o que está salvando essa indústria e essas grandes empresas, né, que têm esse capital para poder fazer as bebidas são realmente esse novo tipo de produto do mercado. E aí, voltando aqui à pergunta, eu não tô aqui sem nenhuma para mostrar. Então, quem quiser, volta lá nessas lives de produtos para ver as bebidas. Mas eu posso mostrar também essa semana. Amanhã é terça. Quarta-feira eu vou fazer uma outra live de produtos. E aí eu posso mostrar melhor. Mas a grande coisa das bebidas é a infusão, né? Como infusionar um óleo, que é o canabinoide terpeno, dentro de um líquido. Então, normalmente, óleo e líquido não se mistura e esse é o desafio. E aí é por isso que eles têm dois processos principais para poder fazer essa diluição e essa separação de óleo em água, que eles chamam de nano-emulsification e nano-encapsulation. Então, quando a gente fala nano, muito pequeno lá nas moléculas. A ideia desses dois tipos de infusão, né, de extração e infusão dos canabinoides em líquido é justamente separar a molécula, conseguir que ela fique diluída diluída uniformemente no líquido, porque senão você vai ter às vezes um gole que contém todo o canabinoide e o resto da bebida sem nada. Então esse é o desafio tecnológico aí, e que a cada vez mais a gente vai conseguindo. E depois desse desafio tecnológico tem a questão da estabilidade, que também foi um grande problema. Isso foi por isso que as bebidas demoraram assim uns 4 meses a mais para sair no mercado do que o previsto, porque eles não estavam conseguindo estabilizar. Como tem, né, aquelas máximas aí das ciências, elas tendem a voltar a se unir, né? Então você precisa de tecnologia para poder estabilizar essas moléculas separadas na água de forma uniforme. E aí, respondendo aqui, não só água saborizada, a gente tem tipo refrigerante, tem tipo vinho, tipo cerveja, tem uma gama assim gigante de possibilidades de infusionar canabinoide em bebida. E normalmente eles usam os canabinoides destilados, mesmo porque a maioria dessas bebidas eles não querem ter o gosto. Então, como eles não querem ter o gosto, eles acabam destilando para poder tirar cada vez mais o gosto do material da planta, e misturando com sabores, né? Sabores gerais aí. Eu tenho aqui uma que é de pepino, por exemplo, com menta, aquela que eu até postei falando que é o drink perfeito, né? De CBD, pepino e menta, para poder você misturar com gin e ter um drink. Tem vários também que são só shots, assim. Eu já mostrei shot aqui também, que são aqueles shots tipo de dar energia, de aumentar a imunidade, e misturado com gengibre, com pimenta e tal, que tem vários desses shots agora aqui no mercado. Então é uma infinidade de possibilidades. E os efeitos de CBD destilado, assim, basicamente você tem um benefício aí de CBD destilado, nada mais e nada menos que isso. Então, normalmente, eu gosto muito de uma bebida que ela é tipo um refrigerante, ela é uma água gaseificada e ela é de dragon fruit, que é aquela fruta asiática que também tem no Brasil, mas ficou bem famosa, que chama fruta do dragão, pitaia, né? Eu acho que é o nome que a gente conhece mais. E ela é muito boa, não é muito doce, então às vezes eu não tô fazendo nada na loja e aí eu pego uma dessa para beber, porque eu gosto do gosto. E no final das contas eu mesmo não sinto nada, são 10 miligramas de CBD e para mim não altera muita coisa não. E é isso.
Mas assim, as de THC bate. Assim, tem algumas bebidas aqui que tem 2,5 miligramas de THC, 2,5 miligramas de CBD, e você já sente assim um raizinho em baixa quantidade. É uma coisa que eu gosto aqui no Mercado Legal do Canadá, que eles fazem bebidas com baixo THC, de 5, tem uns de 10, mas normalmente tem de 2,5, 5, que eu acho que é um tanto bom, porque normalmente você vai numa festa ou você vai beber, sei lá, né, socialmente, você não vai beber assim um shot a noite inteira, então você quer beber vários drinks durante a noite inteira, né? Nessa cultura que a gente tem, né, de sair e beber. Então, quando você tem uma bebida de com baixo canabinoide, baixo THC, você pode beber 3, 4 na noite e você tá, tipo, bem. E se você tiver um com 10, 20 miligramas de THC, bem provavelmente você vai beber um, e se você beber vários, você pode ter uma bad trip, então é, é isso. Aqui tem uma pessoa falando que já tomei a de 100 miligramas. Isso também é bem relativo à legalidade do lugar. Então, quando você toma um produto do mercado legal e do ilegal, faz diferença. Normalmente, no mercado legal, ele é testado. E também, dependendo se ele é feito de uma forma caseira, é sempre uma coisa aproximada. Depende da tecnologia, né, de produção. Então, isso não significa que muitas pessoas falam, isso aqui tem 100 miligramas, eu sou acostumada a tomar 100 miligramas de CBD, e aí muitas vezes eles vêm aqui para o Canadá, tomam 10 miligramas de algum produto do mercado legal, e aí já sente o efeito. Então, depende também da metodologia de produção e também da testagem. Isso é uma outra coisa que a gente leva em consideração. E tem gente que só tem alta tolerância mesmo, e aí no máximo que vai fazer, você toma o tanto que você quiser de THC que você vai dormir. Tem vários amigos assim. Eu sou super sensível e já fiz um teste genético que depois. Tá aqui, tem vídeo sobre isso aqui no meu Instagram. Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas finais. Tá dando aqui 1 hora. Olha, tem uma pergunta aqui que meus alunos vão falar melhor do que eu, porque eu não conheço tanto, eu vou falar da parte que eu conheço. Tá falando aqui, uma pós-graduação na área de cannabis, você sabe dizer se está tendo reconhecimento no mercado? Eu posso te dizer que todo mundo que é CEO hoje numa empresa de cannabis do mundo inteiro, ninguém fez uma pós-graduação em cannabis. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que todo conhecimento vale a pena. Tudo que você procurar, e eu super incentivo os meus alunos a procurar tudo que eles puderem fazer, né? Que agrega de conhecimento, e tudo que não agrega também, você vê o contrário, você fala, pô, isso aqui que falou, não concordo, isso aqui eu não gostei, então você vai criando parâmetros, né? Eu aconselho a fazer o que você pode, a fazer o jeito que você acha que tem mais a ver, né, com o que você pode fazer, mas o que eu quero dizer é que nenhum lugar, falando mais de mercado canadense, que é o que eu tenho mais experiência, mas de todos os outros que eu já fiz entrevista para outros países também, ninguém nunca me perguntou se eu fiz alguma pós-graduação na área de cannabis. As pessoas querem saber o que você sabe, o que você conhece. Então, eu acho que é importante você pensar nisso. Que mais do que você ter título, porque título no Brasil é uma coisa bem importante, né? Principalmente com essas universidades fast food que começaram a surgir aí depois do incentivo do governo, né? De dar esse espaço e de reduzir impostos e tudo mais para iniciativa privada, de fazer curso superior que tenha uma baixa qualidade, mas porém dá o título para muito mais gente, né? Então isso ficou uma coisa dentro do imaginário brasileiro, mas que não é assim na Europa. Na Europa, assim, ninguém faz mestrado, você só faz mestrado se você quer seguir carreira acadêmica, doutorado ainda mais, se você quer seguir carreira acadêmica. Nos Estados Unidos você faz um curso técnico, ninguém vai fazer mestrado, doutorado, se você quer trabalhar numa empresa que você não quer seguir carreira acadêmica, não faz muito sentido. Mas essa normalmente é a visão que a gente tem no Brasil, de quanto mais, né,
pós você tiver, eu acredito que conhecimento, né, é uma coisa muito vinculada à sua prática e vinculada ao seu interesse. Então, assim, se faz diferença para você, né, ter uma pós-graduação, e se você aprende nessa pós-graduação, eu acho ótimo, mas isso tá longe de ser um pré-requisito nessa indústria, principalmente por ser uma indústria nova. Talvez daqui 10, 15 anos eu mude esse discurso e falo, não, já tem universidades, tipo, maravilhosas que te formam e que você sai de lá, assim, muito acima do nível, e de lá você já pode ser ter uma posição no mercado, só sair daquela universidade e você já entra no mercado numa posição muito melhor. Esse ainda não é o caso na indústria da cannabis. Eu tenho um treinamento, né, que é em Flore, que é esse curso aqui, que tem até uns alunos meus aqui, e eu nunca pensei, né, em fazer ele de uma forma reconhecida pelo MEC ou alguma coisa assim, porque eu não vejo isso fazendo nenhuma diferença, principalmente porque o que eu quero é que os meus alunos eles saiam do meu curso tendo a segurança de entrar no mercado e não eles, sei lá, tendo um diploma que não vai servir nada, e principalmente quando esse curso ele é feito num país proibicionista, porque assim, quando você pega, né, aqui no Canadá, não conheço ninguém que fez nenhum curso dentro da indústria da cannabis de pós-graduação, conheço pessoas militantes, conheço pessoas que têm a prática de associação, né, aqui, antes da legalização, e que hoje são educadores, e que hoje trabalham, e que hoje fazem parte de algumas grandes corporações, inclusive, porque na hora de escolher uma pessoa para poder fazer parte dessa indústria, eles não vão escolher quem tem um título né, de uma universidade X, eles vão escolher uma pessoa que tem uma prática, que tem um conhecimento daquilo que está propondo para aquela vaga. Então, essa é a minha visão prática do que é isso, a educação. Eu encaro muito mais o meu curso particularmente como um treinamento, eu ensinando assim, o essencial que as pessoas têm que saber, para além do essencial, porque é mais aprofundado que isso, para que as pessoas consigam entender o que é cannabis e, a partir disso, desenvolver o que elas querem desenvolver ou trabalhar no que elas querem trabalhar e sabendo falar e se colocar em relação a isso. E não cumprindo grade e marcando X e tendo diploma. Isso realmente não é o objetivo, pelo menos não é o meu. Tá, vou responder essa aqui, final, sobre. Aqui estão pedindo, né? Exemplos de flores que ajudam na asma quando vaporizadas. Eu já falei sobre isso naqueles stories. Em relação à asma, a gente tem uma história, né? Eram vendidos cigarros bolados de cannabis na farmácia para asma. E tem até aquela música do Peter Tosh, que eu também já escrevi sobre isso, falando aquela música que ele fala, né, que cannabis era bom para um monte de doença, e dentre elas ele fala asma, isso lá nos anos 70, quando ele publicou, ou seja, não é hoje que a gente descobriu que cannabis é bom para asma, o Peter Tosh sabia disso nos anos 70, e a galera já produzia, a indústria da cannabis da época, né, antes da proibição, já produzia isso e vendia o cigarro bolado na farmácia. O que eu quero dizer, atualizando, né? Pulando aí 100 anos, quase, eu quero dizer que hoje em dia a gente sabe que o pineno, que é um dos terpenos que é encontrado na cannabis, um dos principais, até uma forma mais, a gente consegue encontrar ele em grande quantidade, né, em comparação aos outros, mais de 200 que tem na cannabis. O pineno ele é broncodilatador, então ele ajuda nesses processos de asma. E aí, essa pergunta, né, do exemplo de flores, eu falaria para você procurar cultivars, né, variedades de cannabis que tem alto pineno. Tem um monte no mercado, depende de onde você mora, depende do que você tem acesso para você, né, conseguir ver isso. Isso você só vai conseguir, não é na genética da planta, é no teste de laboratório que você vai ter dessa planta. Essa é a grande questão, é por isso que a gente precisa
Hoje a gente está em 2021, a gente não pode ter produtos de cannabis que não tenha teste de laboratório. Parece não outro mundo, parece elitista, parece alguma coisa, mas essa é a realidade se a gente quiser ter algum benefício medicinal e saber prever uma experiência. Então, se você chega hoje no meu dispensário e fala: oi, qual é a variedade que você tem com alto pineno? Eu acho que eu consigo te falar duas, mas podem ter várias outras que eu não tenho acesso ao certificado de análise, porque ainda hoje, dentro do mercado canadense, é uma coisa que eu milito aqui dentro do mercado, para conseguir ter o certificado de análise de tudo que é vendido. E esse é um problema do Health Canada, do Ministério da Saúde, que quando foi fazer a lei, que é uma coisa que está em revisão agora, quando foi fazer a lei, não colocaram a obrigatoriedade de ter isso nas embalagens, de ter acesso a isso. Então, essa é uma das partes que eu milito diariamente dentro dessa indústria, para que mude, para a gente poder ter acesso ao certificado de análise, para poder justamente ajudar pessoas que têm asma e que têm qualquer outra vontade de ter alguma experiência. Tem gente que tem alergia. Já chegaram algumas pessoas falando assim: eu descobri que eu tenho alergia a, sei lá, a limoneno. Então você pode me falar alguma sativa que não tem limoneno? E aí você bota a gente na sinuca de bico, porque provavelmente a gente tem hoje, eu que pesquiso, que vou atrás e que encho o saco de todos os representantes aqui, eu vou te falar que eu acho que eu tenho tipo 20 a 30% de flores com certificado de análise. Fora os outros produtos, que aí a galera nem manda, porque é tudo THC destilado, então tipo, ninguém faz questão de mandar certificado de análise de THC destilado. Não faz muito sentido. Então, essa é uma batalha e por isso que é tão difícil. Por isso que é tão difícil te dar essa resposta. A gente tem que chegar lá, que é nesse dia que você vai conseguir chegar em algum lugar legalizado como aqui e escolher o produto que você quer de acordo com o terpeno ou de acordo com o ratio, né, com a quantidade de canabinoide, o perfil de terpeno que você deseja. Isso é sonho, e aí espero, esse é o trabalho que eu quero ver, e espero que o trabalho que eu faço aqui colabore pelo menos um pouquinho aí com esse futuro. É isso que me dá ânimo de trabalhar no mercado legal, de ver essas possibilidades. Mas falando que isso é bem, bem difícil. E além disso, mesmo se eu tivesse essa planta para te dar e falasse que tá aqui, ó, essa planta aqui tem um alto pineno, junto com isso, junto com esse ratio aqui de canabinoide, você ainda teria que ver isso para você. Como você sente com isso, como funciona com a sua asma, como funciona com o seu quadro, com a sua reação do corpo em relação à asma. E aí são outros 500. É por isso que não é uma planta que pode ser a solução. É por isso que tem que ter várias opções e vários testes. É sempre uma experiência cannabis, né? Não existe assim, pega isso com essa planta, junta com isso, ou pensar, né, como aí uma farmácia de manipulação, você tem vários potinhos, bota uma gota de cada um, mistura no óleo e aí você tá ali. Isso não é uma terapia canábica, não é uma forma de vender e de pensar cannabis, não funciona assim. Isso é uma forma que a gente vem dessa cultura da indústria farmacêutica, de pensar que você pode manipular e formular assim. Cannabis não funciona assim. Afinal de contas, são mais de 500 componentes e vários desses que a gente nem tem nome, só tem um monte de número, os que tem e os que a gente nem descobriu ainda. Essa é a complexidade da gente falar, indicar e prescrever cannabis. É por isso que quanto mais a gente reconhece que esse momento de que a gente não tem essa resposta, de que a gente precisa trabalhar para fazer isso, é mais importante do que vir com alguma história, tipo assim, já descobri qual é a receita, funciona assim, ou então a terapia canabinoide é assim, e falar que tem receita certa para casos generalizados. Essa não é o uso da cannabis bem feito. E desse jeito aqui, vamos terminando essa live de perguntas e respostas.
Fiquei animada porque eu falei muito sobre as duas primeiras perguntas, mas eu acho que são dúvidas que eu sempre recebo, e aí uma hora ou outra eu ia ter que encarar falar disso longamente, nem foi tão longo assim como eu esperava, daria para falar bem mais, mas é isso, agradeço todo mundo que está aqui até agora. Falando como eu falei no meio da live aí, quem puder compartilhar, se você não sente a vontade de compartilhar, né, na sua vida aberta de Instagram, manda inbox para as pessoas que você acha que pode querer, né, conhecer um pouco mais sobre isso. Isso ajuda o nosso trabalho, porque na verdade esse é um trabalho de formiguinha. E que toda vez, né, eu tava falando isso hoje, ontem à noite, de madrugada, com um amigo que tá no México, ele é francês, tá no México, e tava elogiando meu trabalho aqui, e eu falei para ele que essa missão de ensinar, né, é isso que é gratificante, é saber que quando a gente fala, quando a gente educa sobre cannabis, de alguma forma a gente está fazendo justiça com todo mundo que foi preso, com todo mundo que morreu sem ter esse acesso, com todo mundo que podia estar com a vida melhor e não tá. Então, assim, informação e educação, ela ajuda a disseminar essa justiça e esse conhecimento que pode beneficiar muitas pessoas, e eu vejo isso diariamente porque eu recebo mensagens aqui super carinhosas no inbox de como uma pequena parte, um pequeno assunto que a gente fala aqui pode reverberar de alguma forma positiva e ter um impacto, né, em quem usa a cannabis para várias questões. Então eu gostaria que quem pudesse compartilhar de alguma forma vai estar ajudando não só o meu trabalho aqui, mas o de todo mundo, o de todas as pessoas que podem ter algum benefício com cannabis. E é isso, obrigada, boa semana para vocês. Começou chuvosa, começa assim mesmo segunda-feira, mas vamos nessa que a gente ainda tem uma revolução aí pela frente. E é isso aí, beijo para vocês.